Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de hoje vamos falar sobre Renato Gaúcho, que está muito feliz por estar no Vasco, né? Vamos falar também, pessoal, sobre a prioridade que o Vasco vai dar ao Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o Vasco vai usar um time alternativo para a Sul-Americana. Vamos falar também sobre o pedido de jogador, né, que Renato Gaúcho fez e também recuperação, né, recuperações de jogadores, né, emocional e o potencial desses jogadores, de 5 jogadores, né, que hoje temos no elenco do Vasco. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasilzão. Galera, vamos falar sobre a mudança, Renato Gaúcho, a primeira mudança que aconteceu, né, mudança no clima, né, no ambiente e a mentalidade dos jogadores. E que está muito feliz, né, com o carinho e reconhecimento da torcida. O Renato Gaúcho falou até que na praia, quando está na praia ali na rua em Copacabana, a galera chega, o pessoal chega lá, dá parabéns a ele, abraçam com muito carinho, e ele está muito feliz com o carinho da torcida, e que pede paciência também, né, e as coisas vão mudar. E o Renato Gaúcho também, pessoal, já falou com a diretoria, falou com o Pedrinho, que quer usar um time alternativo para a Sul-Americana, para a Copa Sul-Americana. Quer dar uma rodada aí no jogador, rodar os jogadores, né, preservar os jogadores titulares, porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Chega de o Vasco estar lutando para não cair todo ano. Então, vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro, né, e usar um time alternativo, reserva, alguns garotos da base, né. Ele assistiu o jogo ontem, achou muito interessante, tem muito garoto bom, para a Sul-Americana. Então, o Vasco está se preparando, está treinando, né? Treinando ali a zaga, treinando a volância, treinando a ataque, treinando, fazendo treino físico, né? Tático. O Vasco terá o Curitiba, né? Dia 1º do 4, lá no Couto Pereira. O Vasco vai ter que viajar dia 1º para enfrentar o Curitiba lá. No dia 4, ele tem o Botafogo no Rio, Vasco e Botafogo. Não sabemos onde vai ser esse jogo. E tem o Remo no dia 11. Mas antes, entre o dia 4 e 11, o Vasco tem um Barraca Central lá na Argentina, onde vai ter que viajar. É aí onde Renato pensa em usar um time alternativo, né? Os reserva, a garotada da base, um misto. E, e aí o Vasco volta, né, para enfrentar o Remo lá em Belém, no dia 11. E aí, aí o Vasco tem o São Paulo no dia 18, mas entre o dia 11 e o dia 18, o Vasco tem o jogo no Rio de Janeiro contra o Audax, né? O Audax italiano, dia 14. Depois do dia 14, aí o Vasco tem o São Paulo, né, que é o dia 18. E aí o Vasco tem um Corinthians lá em São Paulo no dia 25. Mas entre o dia 18 e 25, o Vasco vai ter o Paysandu, a primeira partida da Copa do Brasil. O Vasco vai ter que ir para Belém enfrentar o Paysandu. E eu acho que de lá mesmo ele já viaja para enfrentar o Corinthians lá em São Paulo no dia 25. E aí no dia 30, que é o último jogo do mês, o Vasco tem o Olímpia no Rio de Janeiro. Então, esses 3 jogos, Barraca Central lá na Argentina, o Audax no Rio, e no dia 30, o Olímpia, o Vasco vai usar um time alternativo, time misto, aí com garotos da base, com reservas, e com certeza o Vasco vai se dar bem. O Audax, né, lá essas coisas, o Barraca Central, mesmo por ser fora, o Vasco tem condições de ganhar. O Audax é em casa, e o Olímpia, que é o time mais complicado aí, mas o Vasco vai jogar no Rio, tem condições de ganhar.
e ficar numa boa colocação entre os primeiros colocados, porque aí o Vasco já passa para a fase de oitavas de final. Aí, pessoal, vamos falar também sobre o pedido de jogador, né, que o Renato fez. Renato fez o pedido de jogador, diz que tem um bom elenco, né, tem bons jogadores, mas o Vasco, para chegar no projeto do Vasco, quer chegar do Renato também, que veio, o Renato chegou, encontrou o Vasco no, na última colocação do Campeonato Brasileiro com 1 ponto. Hoje, o Vasco já está em 9º colocado, e a pretensão do Vasco é o quê? É alcançar a colocação, uma classificação para Libertadores o ano que vem. Que o Vasco não disputa a Libertadores há tempo, tem mais de 8 anos. O Vasco já ganhou a Libertadores, mas é um dos times brasileiros que ganhou a Libertadores e que está há muito tempo não sem disputar a Libertadores. Então, é o projeto do Vasco se classificar, ficar numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, alcançar aí uma 6ª colocação, uma 5ª colocação, quem sabe até uma 4ª, e ficar entre os primeiros e alcançar a Libertadores para o ano que vem, que faz tempo que o Vasco não disputa aí. Então, pessoal, essa o Renato Gaúcho falou que tem 24 jogadores no elenco, com 3 garotos da base, e que precisa sim de jogadores. Sabemos que nessa janela agora nacional não vamos contratar, porque termina amanhã a janela nacional, e só se tiver uma surpresa de repente e contratar já algum jogador. Sabemos que em junho vai chegar um lateral esquerdo, né, que foi o garoto contratado lá do América Mineiro. É o único jogador que já está certo para chegar. E tem os interesses do Vasco, né? Interesse do Vasco por Santiago Solari, que já teve conversa do Vasco. O empresário mesmo falou que há nenhuma negociação entre o Vasco e o jogador e o atacante do Racing, né? Há essa negociação. Tem também o Santiago Souza, que o Vasco já falou, o Vasco já andou sondando esse jogador, já houve até conversa entre Admar Lopes com o jogador, o empresário, mas pediu uma quantia alta. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Vasco precisa sim, o Vasco, como o Renato falou, precisa de um zagueiro talvez que seja bom em bola aérea. Precisa também ali de um volante, meio de campo, que o Santiago Souza é muito bom, tanto como volante como zagueiro. Lá no Racing, o Santiago Souza joga de zagueiro. O Santiago Solari é um atacante pela direita, onde o Vasco quer um atacante, um meio de campo e um zagueiro. É onde Renato Gaúcho viu, onde precisa ser contratado. Vamos ver como é que vai ficar, né? Para essa janela não vai dar. Esperamos que na janela do meio do ano o Vasco traga jogador para fortalecer o elenco, para seguir nessas competições aí. O Renato Gaúcho também, pessoal, anda treinando, fazendo treinamentos com os jogadores, físico também e emocional, e para recuperar, né, o emocional dos jogadores. O Renato Gaúcho sabe trabalhar muito bem a cabeça dos jogadores, e nos treinos ele está fazendo isso para retomar o potencial e o emocional de jogadores como Piton, né? Piton, que foi vaiado contra o Palmeiras. Piton vem sendo vaiado nos jogos aí, e ele, o Renato Gaúcho, sabe trabalhar, conversar com o jogador. Tem um PH também, que já houve uns murmúrios de vaia, ele jogando. O Matheus França, né? O Pedrinho falou que a torcida tem que ter paciência com o Matheus França, que o Matheus França veio como uma contratação de peso, e até agora teve chance com o Diniz, mas não mostrou nada, né? O Renato Gaúcho usou ele agora contra o Fluminense, vai entrando aos poucos. O Renato Gaúcho está conversando com esses jogadores. O Matheus França está emocionalmente, ele levou umas vaias aí, está com o emocional abalado, e o próprio Pedrinho pediu para a torcida ter paciência, que esses jogadores são jogadores bons, têm um potencial muito bom, e com certeza vai ser de grande importância para o Vasco, tanto o Piton como o PH, o Matheus França. O PH
essa temporada passada jogou muita bola, fez muito lançamento para gols, fez gol. O Piton também fez muito lançamento ali para a época, né? Na época do Verratti. O Verratti fez muito gol com lançamento, tanto do PH como do Piton. Matheus França, sabemos que é um grande jogador, sendo um destaque em São Paulo, jogou muito lá na Europa, jogou muito bem. E agora, a chegada dele aqui até agora ficou fora de forma, está voltando aos poucos, precisa de mais, né? O Matheus França tem contrato até o meio do ano e não sabemos se o Vasco vai querer ficar com o jogador, né? Com certeza o Vasco tem interesse em ficar com Robert Renan, com o Cuesta, com o Rojas e com o Cuiabano. Cuesta também é um grande jogador, não teve chance ainda com o Renato, teve um problema no joelho, teve chance com o Diniz, mas com o Renato ainda não teve, mas está trabalhando nos treinos, está sendo bem, Renato Gaúcho está gostando do Cuesta, é um jogador de seleção. Tem um Brenner, que está voltando aos poucos, né, que chegou ao Vasco, mas estava fora de forma. Tem o Marino Inestrosa, que ainda não teve chance com o Renato, mas nos treinos o Renato está gostando muito do jogador Marino Inestrosa, é um jogador muito rápido e tem potencial. O Tietê, né, que estava ficando no banco, que estava sendo vaiado. Hoje, o jogo Tietê está sendo importante para o Vasco, jogou bem no Cruzeiro, jogou bem no contra o Fluminense. Né? E tem o nosso Jairzão, o Jair, que está já voltando aos treinos com bola. Renato Gaúcho está treinando ele já está com bola. E isso aí é muito bom. Esses jogadores aí, como que eu falei agora, o Cuesta, o Brenner, o Marino Inestrosa, né, o Matheus França, esses jogadores têm um potencial muito grande. Esses jogadores estando recuperados mentalmente, fisicamente, nas suas formas físicas, cara, é um grande ajuda para o Vasco. Né? São jogadores bons, que têm potencial, jogadores de seleções. E, cara, vamos contar com esses jogadores, porque temos jogadores, contratação agora só na janela do meio do ano, e que com certeza tudo vai melhorar quando a venda da SAF se concretizar, que logo logo aí nós temos boa notícia para isso. Tá ok, pessoal? Por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. Tchau!